Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Marvel MCU Brasil. Eu sou Henrique Pérez e nesse vídeo vamos fazer um overview sobre WandaVision, que terminou no último dia 5 de março, uma série do Disney Plus que teve 9 episódios, né? E vamos lá, vamos comentar um pouquinho sobre as minhas opiniões a respeito da série e de como ela terminou. Sem mais delongas, sem muita enrolação, vamos nessa! Bom, para começar eu já quero deixar claro a minha insatisfação com o fim da série. A gente vai abordar todos os 9 episódios, né? Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Mas as coisas não terminaram como eu imaginava e não é por conta de teorias malucas, de insiders, de informantes. Eu vou explicar para vocês neste vídeo o que eu achei de tão errado com o último episódio da série. E se vocês concordarem ou não comigo, a caixa de comentários está aqui embaixo. Aproveito também para já deixar o seu like nesse vídeo ou o seu dislike, caso você não concorde com as coisas. E aproveite também para se inscrever no canal, para receber as notificações dos próximos vídeos, já que Falcão e Soldado Invernal também está para estrear e a gente vai fazer muito vídeo aqui no canal. Então já se inscreve, deixa seu comentário também e vamos nessa. WandaVision estreou depois de um hiato de 18 meses sem produções da Marvel, né? A última foi Homem-Aranha Longe de Casa em 2019, em julho de 2019. E aí veio toda essa história de lockdown, né? Os adiamentos de produções. Então nós ficamos 18 meses na seca sem ter absolutamente nada da Marvel para consumir, né? Mas felizmente com a chegada do Disney Plus, a gente não precisa se deslocar até cinema, então deu para assistir tudo no conforto e na segurança de casa. WandaVision ele mostra a série, a vida cotidiana da Wanda e do Visão após os acontecimentos de Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, né? Afinal o Visão morreu em Vingadores Guerra Infinita, ele não aparece em Ultimato. E a Wanda, ela retorna do blip em Vingadores Ultimato e tem ali uma cena muito legal com o Gavião Arqueiro, onde eles falam sobre luto. Os 2 primeiros episódios, eles são pura sitcom e já me contrariou, porque eu esperava que o primeiro episódio fosse sim explicar o porquê de ser uma sitcom. Eu fiquei muito surpreso quando houve a abertura do primeiro episódio e a Wanda e o Visão recém-casados estavam chegando em Westview. E toda aquela música ao estilo anos 50 mesmo, ao qual o episódio homenageia, né? Tava tudo muito bacana e eu fiquei muito surpreso, positivamente, de ver que a gente já deu de cara com uma sitcom, ao invés de uma explicação de como eles foram parar ali. O episódio 2 pra mim é o mais engraçado em termos de humor. Quem não riu com Visão bêbado por conta de um chiclete, né? Achei muito legal. O ator, o Paul Bettany, demonstrou ser um cara bem carismático pra comédia, né? Ele interpretou muito bem o papel do Visão. Em todos esses episódios que exigiu comédia, ele foi quem mais entregou isso. Principalmente esse, né, que é o show de mágica, o Visão bêbado. Ele teve um papel fundamental nas cenas cômicas. O episódio 3 ele traz a Wanda dando a luz ao Billy e ao Tommy, que serão personagens muito importantes para o universo Marvel, para o futuro do universo Marvel, né? Agora mesmo nessa fase 4 eles já vão ter mais relevância. E também da fase 5 em diante espera-se que eles sejam vistos em Os Jovens Vingadores, né? O episódio 4, pra mim, é o melhor de todos. Agora que já vimos os 9 episódios, já vimos a série completa, já dá pra afirmar isso, né? O porquê? Os episódios 1 a 3, eles trouxeram pra gente, ao mesmo tempo que trouxe muito humor, eles trouxeram uma série de perguntas. E essas perguntas estavam até então sem respostas. Então o episódio 4 a gente viu através da ótica da Mônica Rambeau, mas ela também ao mesmo tempo era os nossos olhos lá, porque a gente foi descobrindo junto com ela tudo o que estava acontecendo para a Wanda ter criado essa vida de sitcom, né? Teve também a reaparição da Darcy e do Jimmy Woo, a Darcy que foi uma personagem essencial, porque foi ela que desvendou toda essa história do Rex, foi ela quem pediu para trazer uma televisão antiga, porque descobriu que a energia que estava saindo do Rex era semelhante aos sinais antigos, né? Então a Darcy foi uma personagem muito fundamental nesse pontapé de como as coisas depois passariam a andar, né? A Darcy teve uma importância realmente pivotal, como falam em inglês. E o Jimmy Woo também, além dos momentos cômicos, ele foi o cara que disse, olha, eu tô aqui porque um rapaz do programa de proteção a testemunhas que está sob os meus cuidados sumiu e quando eu cheguei aqui ninguém lembra de Westview. Então esse trio que é formado pelo Jimmy Woo, pela Mônica Rambeau e pela Darcy funcionou muito bem na série e espero que a gente possa ver os personagens interagindo juntos de novo no futuro, porque a Darcy e o Jimmy Woo
eles se completaram muito bem. E a relação do Jimmy também com a Monica Rambeau também foi muito bem trabalhada. Uma pena que a gente não viu muito isso nos últimos episódios, né? O episódio 5, ele traz um elemento muito surpresa e eu acho que é aí que as minhas frustrações começaram pouco a pouco a aparecer. Teve o episódio em homenagem aos anos 70, né? E quem que surge no episódio? O Evan Peters no papel do Mercúrio, né? Tudo indicava que ele seria o mesmo personagem dos filmes da Fox. E assim, é difícil não criar expectativas, galera, quando a gente vê séries semanais. Não tem jeito. O que eu vou falar daqui em diante, você pode discordar, você tem todo o direito de discordar, mas eu não formei minhas teorias, eu não formei minhas opiniões com base nas teorias. Porque muita gente esperava ver o Magneto, Charles Xavier, Wolverine, Deadpool, algum dos Homem-Aranha na série. Confesso que eu esperava sim que tivesse alguma ligação com algum Homem-Aranha, afinal, essa que a gente está vendo, WandaVision, é a primeira de uma série, né, de trilogia do multiverso, como assim será conhecida, trilogia do multiverso, que é composta por WandaVision, por Homem-Aranha Sem Caminho para Casa, né, Sem Volta para Casa, e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Essa é a trilogia do multiverso, a gente só viu 1/3 até agora. Então, como o filme do Homem-Aranha é o próximo da trilogia do multiverso, eu esperava sim alguma ligação, mas não foi isso que me deixou desapontado daqui para frente. A Marvel, a partir do episódio 4, ela começou a brincar muito com a emoção do fã. Ela dava indícios de que haveria Mephisto ou Pesadelo, e eu concordo com quem se sente frustrado quanto a isso. A Marvel gosta de brincar, mas eu acho que ela exagerou um pouquinho mais na brincadeira dessa vez, nos clickbaits, vamos chamar assim, né? E a questão também do Mercúrio, ela trabalhou o personagem de uma forma bem bacana no episódio 6, que é o episódio de Halloween, apesar da gente saber que aquele não era de fato o Pietro, por todas as perguntas que ele vivia fazendo pra Wanda, ou pelas desinformações, né? Já que a Wanda o tempo todo falava, você não é o Pietro que eu conheço, então não é essas memórias, não é bem assim que eu me lembre dessas coisas. Então dava sim a entender que aquele não era um Pietro real. Mas eu acho que a Marvel ficou devendo, porque ao longo dos episódios, muitas perguntas foram sendo trazidas à tona, muitas perguntas mesmo, a cada episódio o número de perguntas aumentava, e nem mesmo o episódio 8, que é onde a gente descobre o passado da Wanda e como ela criou o Rex, que é um bom episódio por sinal, não supera o episódio 4, que pra mim o episódio 4 é o melhor episódio de WandaVision, porque esse sim deu pra explodir um pouco a cabeça, visto que as coisas estavam mesmo super encaixadas, né, condizente com o que a gente viu nos 3 primeiros episódios, o episódio 4 entregou isso. Mas no episódio 8, que também é um episódio de flashbacks, ele ficou devendo. Por mais que a gente tenha noção agora um pouquinho melhor de como foi a infância da Wanda, como a Wanda ganhou seus poderes, o episódio 8 também foi um episódio que trouxe muitas perguntas. E aí só restaria um episódio para resolver as coisas, que seria o episódio 9, o series finale. Então aí que já entra as minhas frustrações, gente. De novo, repito, não é porque as informações, as teorias não se concretizaram, não é porque não teve Mephisto, Pesadelo, Magneto, enfim, não é por isso. Minhas frustrações são da parte narrativa. Eu acho que a série ela se empenhou muito em criar perguntas e mais perguntas e mais perguntas e responder perguntas com mais perguntas. E quando chegou na hora de amarrar os pontos, o último episódio, o episódio 9, ele nem de perto fez o que o episódio 4 conseguiu, de amarrar as coisas, de fazer tudo ter sentido. Primeiro, vou agora pontuar os meus maiores problemas com o fim da série e o porquê que infelizmente eu tive que abaixar muito a minha avaliação da série com base em como ela foi encerrada. O primeiro ponto é o Hayward. Ele o tempo todo foi apresentado como o principal vilão da série, de fora do Rex. Dentro do Rex seria a Agatha, fora do Rex seria o Hayward e a Sword, né, que estavam ali buscando a qualquer custo entrar no Rex para despejar uma nova versão do Visão. A gente chega no episódio 9 com ele tendo um diálogo muito rápido com o Jimmy Woo, e o Jimmy Woo acaba preso e de repente ele pega um celular e chama um personagem aleatório que sequer tem falas e esse personagem não ajuda em nada. E voltando pro Hayward, o Hayward ele simplesmente entra no Rex, ele sequer tem a chance de batalhar contra a Wanda, ele não vê a Wanda, sabe? Então o vilão que eles acabaram nos mostrando que seria um dos vilões da temporada, da série, do contexto geral, ele não fez nada no episódio final. Ele só apareceu para ser algemado e não ficou nem implícito o motivo exato pelo qual ele foi algemado, não mostrou nem a acusação
Por mais que nós saibamos e a polícia, ela não tem essa informação, então faltou, sabe? Simplesmente alguém chegou lá, alguém que o Jimmy Woo ligou e falou, ô, você consegue chegar daqui 1 hora? E de repente o cara já chega só pra algemar. Faltou. O segundo ponto é a Monica Rambeau, ela estava presa desde o episódio 7. A primeira cena pós-créditos da série é no episódio 7, mostra a Monica espionando ali a casa da Agatha e de repente o Pietro, né? O fake Pietro, ele aparece e diz, caramba, espionando, que feio. E dali a gente não teve mais notícias nem do Pietro, nem da Monica. E a gente descobriu que agora ela estava presa, entre aspas, na casa do Pietro, mas estava livre, não estava amarrada nem nada, poderia sair dali, talvez quando bem entendesse. E aí ela simplesmente domina o Pietro, que na verdade é o Ralph, o que pra mim foi a maior decepção, porque de novo a Marvel brincou com o sentimento. É coisa de fã amargurado sim, porque a gente já teve o teaser de um multiverso lá em Homem-Aranha Longe de Casa e eles escolheram a narrativa do mistério, enganar o Peter e até aí tudo bem, é condizente. Mas de novo agora, né, trouxeram um personagem de um outro universo e de novo houve indícios de multiverso e de novo fomos enganados com ele sendo apenas um civil. Ou seja, trouxeram Evan Peters, um nome de peso de filmes passados dos X-Men, trouxeram ele para fazer apenas um mero civil. E ainda assim não é explicado como ele teve os poderes, porque ele tem a super velocidade, né? A Mônica descobre que ele estava sendo controlado por um colar, mas e os superpoderes? E a super velocidade? Como explica isso? Será que foi a Agatha quem de fato deu esses poderes para ele? Por enquanto é só achismo, a gente não tem ideia, né? A Mônica rapidamente consegue sair dali numa boa da casa do Pietro, não chegou nem a lutar com ele, deu uma cambalhota no cara, entendeu? E de repente ela aparece lá para ajudar as crianças, as balas atravessam o corpo da Mônica, na forma mais aleatória possível ela aparece do nada, e a cena logo em seguida disso, das balas atravessar o corpo dela, já mostra que as crianças estavam se virando sozinhas. Afinal o Billy, se eu não me engano, eu ainda não decorei os nomes dos gêmeos, preciso melhorar isso, mas o Billy ele consegue parar a bala, então mostra que nem para isso eles estavam precisando da Mônica, então ela ficou muito deslocada na batalha final, sabe? Bom, já falei aqui de alguns pontos, agora eu vou falar da minha maior frustração, que foi a luta realmente entre a Wanda e a Agatha. Teve cenas muito legais de efeitos visuais, mas eu achei muito básico a luta entre as duas. Lógico, Feiticeira Escarlate à parte, né? O momento em que a Wanda aparece finalmente com o uniforme, com a tiarinha, eu achei sensacional. A Marvel caprichou muito no visual, nos efeitos visuais, tá tudo ótimo, mas foi as coisas como o que me preocupa, o que me incomoda é como a Marvel resolveu tudo, porque a Wanda ela não tem ideia de que era uma bruxa, ela ainda não aceita de que era uma bruxa, e ela usou um artifício de bruxa que ela ainda não conhecia para poder derrotar a Agatha, que era impedir que a Agatha usasse os seus poderes ali, né? Então, não sei, eu achei uma solução muito preguiçosa, não condiz, a Wanda ainda não tinha essa capacidade, ela não conhece os poderes, como é que ela sabe fazer esse tipo de magia, sendo que até então ela não tinha lido nada do Darkhold, né? A Wanda só vai ler o Darkhold na segunda cena pós-créditos, que é onde ela tá lá no plano astral, tomando chazinho e tudo, e ao mesmo tempo estudando, que é uma cena ótima, por sinal. Mas faltou, a batalha final entre a Agatha e a Wanda deveu. Pontos positivos do último episódio, já que agora a gente tá focando só realmente no final, né? As cenas, aliás, do Visão, não a cena, as cenas. Todas as cenas que o Visão apareceu, acho que foram muito bem roteirizadas, condiziam com tudo que o personagem tinha vivenciado até ali. Achei muito bacana ele citar aquela analogia do navio de Teseu, ficou muito bem explicado, até para quem não conhecia a analogia, deu para entender onde ele quis chegar. Foi uma forma convincente também de convencer o Visão Branco a ter as memórias, né? Foi uma cena muito bonita entre os dois Visões. A cena também em que ele chega em casa, a Wanda coloca as crianças para dormir, ele se despede da Wanda, também foi uma cena muito bonita, muito bem trabalhada artisticamente, né? Muito legal, a Wanda tá apagando todas as luzes e de repente ele acender tudo e querer passar aquele último momento com ela, foi uma cena bem tocante. Mas esses momentos bons do episódio não são o suficiente para mascarar os momentos ruins. E por fim, o que mais me incomodou no episódio como um todo foi a Darcy. Como eu já disse no vídeo, ela foi uma personagem muito importante, muito relevante para a trama e limitou-se apenas a aparecer por 10 segundos no episódio final e com apenas uma piada, não foi nenhuma fala que acrescentou nada, sabe? Ela só chegou e falou, divirta-se na prisão. Ela bate no carro do Hayward, fala divirta-se na prisão e some. Nem no final, quando tá tudo resolvido, ela não aparece mais.
Então foi uma solução extremamente preguiçosa para uma personagem que foi muito importante para o desenvolvimento da trama lá no episódio 4. E no episódio 5 também, afinal foi ela que descobriu que o Hayward estava interessado no Visão e não na Wanda, né? Então, ou seja, resumindo, para o vídeo não ficar tão longo, tão extenso, resumindo aqui, o maior problema de WandaVision é a duração dos episódios. A gente tem lá os já famosos 10 minutos de crédito e 20 de episódio, né, para dar meia hora semanal. Mas WandaVision pagou muito os seus pecados no episódio final, porque teve episódios, principalmente os primeiros de sitcom, em que ela poderia ter trabalhado um pouco melhor, poderia ter desenvolvido melhor as coisas, indo um pouquinho mais rápido, e tudo bem, ela adaptou um ritmo mais lento pra gente se situar, pegar apreço ali pro Westview e tudo, mas quando chegou nos finalmentes, em que ela precisava responder muitas das perguntas, ela teve que simplesmente só jogar as coisas na nossa cara, então ficou algo muito corrido, não dava tempo de você mastigar, de você sentir o gosto. As coisas só foram sendo jogadas, eram muitas respostas ao mesmo tempo, e algumas dessas respostas vieram com mais perguntas. Pra onde é que foi o Visão Branco? Cadê a Darcy? Entendeu? Então, ficou muita coisa em aberto ainda. Apesar de ter um final muito bonito da Wanda destruindo o Rex e seguindo agora a jornada para se autoconhecer ainda melhor, conhecer melhor os seus poderes, ficou muitíssima coisa em aberto, entendeu? Então, o episódio 9 ele é repleto de falhas. Eles quiseram sim, obviamente, jogar coisas para serem respondidas no futuro, isso é óbvio. Afinal, é um produto, você tem que dar tasers do que vai vir no futuro. Mas até nisso eu acho que pecou. Eu acho que se tivesse uma pontinha pequena do Doutor Estranho, aí já é coisa de fã falando, não análise crítica nem nada. O episódio melhoraria muito mais, porque o hype pra ver o que vai acontecer a partir de agora aumentaria, né? Mas a gente foi limitado a uma aparição daquela Skrull, que era amiga da Monica Rambeau lá no filme da Capitã Marvel, agora mostra ela adulta, né? Na primeira cena pós-créditos, e indicando de que a Monica Rambeau vai sim aparecer em Invasões Secretas com Nick Fury. E a segunda cena pós-créditos dá a entender de que a Wanda achou seus filhos em alguma dimensão paralela, e isso pode abrir as portas do multiverso. Pode abrir, vamos colocar assim, porque em nenhum momento ficou definido isso. E, sinceramente, eu não vou mais criar a expectativa que eu criei com WandaVision, vou deixar as coisas rolarem de acordo com o que a Marvel quer que vejamos. Galera, essa foi a minha opinião sobre WandaVision, falei muito especificamente do episódio final, que foi onde as coisas realmente se desenrolaram e muito do gosto que eu tive pela série ele caiu um pouquinho, porque eu achei muito mal resolvido e algumas situações foram muito preguiçosas, como o Hayward e a Darcy, foram fins para esses personagens que não condiziam com o que a série estava nos preparando o tempo inteiro, né? Mas é isso, essa é a minha opinião, mas quem é o dono da verdade aqui são vocês. Então, se você gostou do que eu falei, deixa aqui nos comentários. Se você odiou o que eu falei, também deixa aqui nos comentários, porque eu vou adorar interagir com todos vocês. A gente tem muita coisa para discutir ainda sobre WandaVision. Sei sim que vai ter muitos desdobramentos causados pelos eventos da série, mas com as informações que temos hoje, sem olhar para o futuro, com o que temos hoje, ficou um gosto de quero mais, mas não ficou aquele gosto bom de quero mais. Ficou aquele gosto de tá faltando sal. Então, espero que essas coisas sejam compensadas nos projetos futuros. Aqui no primeiro link da descrição temos o link do canal no Telegram. Se inscreve lá porque a gente tem notícias, imagens, vídeos, bastidores, wallpapers, tem de tudo no canal do Telegram. E também se inscreva no canal porque Falcão e Soldado Invernal já tá batendo na porta. E a gente vai ter uma série de conteúdos, vídeos, podcasts, vai ter muita coisa para dissecar mais uma série da Marvel Studios. Então se inscreve aqui no canal, se inscreva aqui no Telegram para você não ficar por fora de nada. O universo Marvel tá expandindo de uma forma astronômica e a gente vai cobrir tudo isso. Bom, eu fico por aqui, mas a gente se vê num próximo vídeo. Te vejo lá.